e, e aí as pessoas vão entrando durante o café. Vamos. Para a ANER é um grande prazer ter aqui hoje o Bertrand Mossiat. O Bertrand, ele é coordenador da Repórteres Sem Fronteiras, que sempre a gente pensa assim, nossa, parece aquela legião, né? Aquela legião que vai para o deserto, salvar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, etc. Mas acho que no final das contas a gente salva alguma coisa, né, Bertrand? E, Bertrand, por favor, faz a sua apresentação, conta um pouco da tua trajetória e em seguida o Arthur e a Aline vão falar um pouquinho da Repórteres e aí a gente começa com a apresentação. Obrigado, e obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade. Sempre um prazer poder falar português, e português brasileiro, faz parte das minhas terras. Eu sou da Bélgica, trabalho e moro em Paris para Repórteres Sem Fronteiras, então o escritório central da nossa ONG. Estudei economia, não estudei nada de jornalismo, nada de publishing e tudo, mas por acaso, talvez por engano, eu comecei a trabalhar nessa indústria. E gostei tanto que eu fiquei, faz já uns mais de 10 anos. Eu trabalhei para várias marcas, tipo Fortune, EMEA, para New York Times Magazine, para vários grandes jornais e grandes revistas, e também para Politico, aquele veículo que faz a cobertura sobre política em Washington e em Bruxelas. E faz que vão fazer daqui a pouco uns 2 anos que eu me juntei com o Repórteros Sem Fronteiras. E sim, Repórteros Sem Fronteiras é uma tropa assim de pessoas que vai para o deserto mesmo, né? Mas eu entrei por outra porta, porque a nossa ONG, acho que o Arthur vai falar melhor, né, das nossas atividades em geral, mas fazemos muito, na verdade. Trabalhamos no âmbito das tecnologias, artificial intelligence, com jornalistas, jornalistas in exile. Desculpa, eu vou falar bastante, bastante palavras assim de inglês. E eu estava interessado num projeto bem específico, enfocado ao meio das mídias, na verdade. É uma norma ISO, que se chama Journalism Trust Initiative, que eu vou apresentar agora. Com meu background de produtos, marketing, de vendas, de fazer a ponte entre esses departamentos e a redação de mídias, e o meu background de economia, eu estava bem interessado nesse projeto e já vão fazer daqui a pouco uns 2 anos. E graças a financiamentos que conseguimos recentemente, vou poder levar a JTI para o Brasil, para o resto do continente da América Latina e Central. E de novo, obrigado, porque essa oportunidade é a primeira de muitas mais oportunidades que eu vou ter de apresentar no Brasil e em outros países. Agora o Arthur, né? Arthur, por favor. Obrigado, Bertrand. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou jornalista brasileiro, no Rio de Janeiro. Eu trabalho para Repórter Sem Fronteiras tem uns 8 anos. Tenho um mestrado, sou especializado em política internacional e direitos humanos e ação humanitária na França, que foi quando eu comecei a trabalhar para Repórter Sem Fronteiras na sede da organização. E atualmente sou diretor do Escritório para a América Latina da Repórter Sem Fronteiras, que fica no Rio de Janeiro desde 2015. A gente, do Escritório para a América Latina, a gente acompanha casos de violações à liberdade de imprensa, de expressão, ataques contra o jornalismo, mas também questões estão relacionadas ao marco legislativo, discussões de projetos de leis, políticas públicas, assédio judicial contra a imprensa, enfim, projetos de fortalecimento, desenvolvimento de capacidades de veículos pequenos de jornalismo em vários países da região. São 20 países, né? Então, do México à Argentina, a equipe é relativamente pequena. Somos atualmente
6 a 7 pessoas, né, se considerar as pessoas que estão envolvidas aqui no Brasil mais diretamente com um projeto específico, mas considerando a América Latina inteira, temos outros 15 correspondentes, um por país, né? Então, esses correspondentes trabalham também, colaboram, contribuem com a Repórteres Sem Fronteiras nessa missão de promover um jornalismo livre, plural, independente em toda a região. Então, né, o escritório basicamente reverbera, ecoa, promove, né, desenvolve, implementa o mandato da Repórteres Sem Fronteiras global, mas na região da América Latina. Os eixos principais que a gente tem trabalhado e pelo qual a Repórter Sem Fronteiras é principalmente conhecido, talvez o lado, né, do deserto, né, que a gente que brinca um pouco essa noção um pouco do médico sem fronteiras, né, um pouco um caráter talvez mais, entre aspas, humanitário, pelo qual a organização também é conhecida, tem a ver muito com o campo do apoio a jornalistas, comunicadores, que estão atravessando situações de risco e de violência em decorrência da atividade profissional de informar. Então, a Repórter Sem Fronteiras não só registra, mapeia, monitora, acompanha esses jornalistas, mas também oferece todo tipo de apoio, inclusive financeiro, para pagar honorários advocatícios, apoio para sair do país, a se exilar em outros países, a sair da cidade, a ter uma interlocução com o poder público e mecanismos de proteção existentes na escala dos governos federais onde eles existem na região, enfim, todo um trabalho ali de acompanhamento junto a essas jornalistas que estão trabalhando pautas muitas vezes relacionadas a assuntos políticos, de corrupção, administração local, direitos humanos, questões ambientais, enfim, são os mais diversos assuntos. Com frequência a ideia que vem, né, talvez um estereótipo um pouco assim, que ainda vem muito a ideia de jornalistas fazendo grandes investigações sobre crimes de escala, né, enfim, nacional, grandes casos de corrupção, grandes investigações, e na verdade uma coisa que a gente vai se dando conta, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, e as jornalistas e os veículos de imprensa que estão mais vulneráveis e são frequentemente mais atacados enfim, que sofrem mais essas agressões estão atuando em pequenas e médias cidades, tem uma estrutura pequena, intermediária, de baixa, pequena ou média tiragem, quer dizer, são veículos que estão cobrindo assuntos de ordem mais local, municipal, de prefeitura, enfim, quando a gente está trabalhando com pessoas que estão em uma escala maior de vulnerabilidade, normalmente que são o perfil, digamos assim, meio padrão das vítimas com quem a gente tem trabalhado mais. Mas, além disso, a gente tem uma série de outras frentes de trabalho, uma das quais o Bertrand aqui está representando, que é a Journalism Trust Initiative, né, que é uma das frentes da Repórteres Sem Fronteiras, numa batalha, talvez que seja uma das grandes batalhas do nosso tempo, assim, junto com a agenda e emergência climática, assim, eu diria, tem dito, na verdade, em diferentes espaços que a batalha da luta contra a desinformação, né, é uma das grandes batalhas do nosso tempo e que tem consequências absolutamente desastrosas em diferentes camadas, e os jornalistas estão na linha de frente desse escopo, e é fundamental que a gente pense todo tipo de estratégias e soluções para fazer frente a esse problema, que vão desde construção de políticas públicas, de educação midiática, em parcerias com a Unesco, de campanhas de agências de fact-checking, enfim, todo um escopo de trabalho, mas que vai até também as soluções orientadas assim com a perspectiva como o Journalism Trust Initiative de mercado, né, que tenta criar incentivos positivos para o bom jornalismo, né? Então acho que tem toda essa frente de trabalho importante também da Repórteres Sem Fronteiras, que é uma frente muito mais sistêmica, né? Que vai para além do atuar na ponta, né? No sentido de estar mapeando essas violações, essas denúncias, e estar trabalhando também numa lógica de encontrar soluções, né, para ações mais sistêmicas. Só antes de passar a palavra,
só comentar rapidamente que na semana que vem a gente vai lançar um relatório novo, que foi produzido aqui pela equipe da Repórteres Sem Fronteiras para a América Latina, mas que é um lançamento global da RSF, de um relatório sobre os desafios do exercício do jornalismo na região da Amazônia Legal, né? Então, é um estudo, um ano após o assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira, um estudo mais aprofundado, um pouco sobre os diferentes desafios que se impõem a quem produz, quem faz jornalismo a partir da Amazônia Legal brasileira, que passa não só por questões de violência, mas outras questões também mais estruturais de sustentabilidade econômica, pressões judiciais, independência, infraestrutura, deslocamento, custos, acesso à internet, enfim, a gente mergulha um pouco nesse quadro, vai sair na quinta-feira que vem. Então, também é um trabalho, também uma outra frente de trabalho da RSF que tem a ver com produção de pesquisa, conhecimento, informação para pautar políticas públicas mais adequadas nesses campos. Então, acho que por enquanto é isso. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar a conversa até o final, mas, de novo, um prazer estar aqui com vocês, estar com o Bertrand, feliz da gente estar podendo trazer essa iniciativa da JTI, que é, enfim, uma solução inovadora para debater jornalismo. Então, passo a palavra aí para a gente poder ir ao que interessa nesse papo. Muito obrigado mais uma vez por estarem acompanhando essa conversa com a gente. Aline, você ia falar alguma coisa? Não, eu tinha, era só para dar uma boa tarde mesmo, e acho que o Arthur já cobriu praticamente tudo. E só falar que o meu cargo é de coordenação de projetos, né, gerente de projetos mais especificamente, então, como ele falou, os principais projetos também que estão para serem publicados e divulgados são principalmente na Amazônia, com, enfim, direito à informação lá, coletivos independentes e coberturas, como até o Arthur comentou, de temas ambientais que são tão importantes, né, então desinformação e temática climática ali muito juntas. E é um prazer estar aqui com o colega Bertrand. Eu vou passar então a palavra para ele, já que JTI é o foco aqui. Bertrand, só uma coisinha. Ô, João, você já tem a sua matéria, viu? Você viu o relatório que eles vão divulgar sobre a Amazônia Legal? Tá. Bertrand, por favor, a palavra é sua. Edir, Vamos assim. Então, a Journalism Trust Initiative, a JTI, vou falar direitinho o que é e qual foi o ponto de início desse projeto. É uma ISO. Não sei se vocês já ouviram falar de uma ISO 9000, de não sei o quê, de qualidade, de management systems, por causa do Departamento de Recursos Humanos, de uma produtora de qualquer produto, uma fornecedora de qualquer serviço, etc, etc. É o mesmo conceito. É uma ISO, não para jornalismo, não para definir o que é jornalismo ou um jornalista, não para definir o que é uma mídia, um veículo de comunicação, mas só para fazer uma lista, uma referência de critérios de qualidade para a indústria, o meio das mídias, na verdade. Então, não é assim uma coisa que vai transformar ou revolucionar o jornalismo, os jornalistas, ou bem a redação. Não, é uma norma no sentido industrial das normas ISO, que vão servir de referência para quem quiser adotar aquela norma e quem quiser também reconhecer ou bem favorecer, dar tipo prioridade a essas organizações que adotam a ISO. Por que inventamos ou bem lançamos a criação de uma ISO? Porque com tantos problemas na indústria das mídias, dos veículos de comunicação, tem várias iniciativas, vários projetos, vários critérios,
metodologias para fazer tipo blacklisting ou também para fazer whitelisting de mídias, mas também tem a dominância das Big Tech, de Google, de Facebook, TikTok agora, Twitter, que erigem também eles os critérios de inclusão ou de bloqueio de qualquer mídia, e eles dominam o assunto, ou bem o setor da publicidade, que vai anunciar ou bem comprar espaços publicitários nas mídias onde tem maior visibilidade, não vão assim, tipo, naturalmente para as mídias que fazem um trabalho de forma mais profissional, transparente, independente, etc, etc. São vários problemas, né? E no Brasil também tem vocês são os melhores expertos que eu vou ter aqui agora para fazer a lista dos problemas, mas tem problemas locais, tem problemas internacionais, tem uma variedade, na verdade, de metodologias ou de remédios. E na Repórteros Sem Fronteiras estávamos pensando numa solução, discutindo de uma solução que possa ser exportada ou bem de uso para qualquer tipo de mídia, ou para qualquer país no mundo, ou para qualquer situação. E com várias discussões com expertos, com economistas, com pesquisadores, com muitas pessoas, decidimos de lançar o processo de criação de uma norma ISO, então, para a indústria, para o meio das mídias. Como é que funciona o processo de criação dessas ISOs? Você tem que convidar ISO, que é uma organização que se chama International Standardization Organization, ou bem a entidade que representa a ISO no seu país. No nosso caso, fizemos aqui em Paris, com a entidade francesa que representa a parte europeia, né, daquela organização. E tem que convidar também um mínimo de expertos no assunto que você quer criar essa norma. Então, convidamos 135 pessoas que são redatores, jornalistas, gerentes gerais de editoras, pessoas que trabalham no âmbito de tecnologia, de publicidade, para mídias públicas, para mídias privadas, mídias comunitárias, de associações, de editores, de um monte de frentes diferentes para ter a maior representação da indústria em questão. E demoramos 1 ano e meio para fazer esses workshops, esses workshops, desculpa pelas palavras em inglês, e até que a ISO foi satisfeita com o nosso processo de criação daquela norma e até que foi publicada a norma em formato de documento oficial normativo. Então, isso é aquela parte técnica, e só para explicar o conceito, como que funciona. Não somos nós que criamos a norma, foi um grupo de gente que apoia a defesa de direitos à informação independente, a liberdade de expressão e os nossos assuntos, né? Agora, uma norma ISO. Como funciona aquele sistema? Por uma parte, tem aqueles que adotam a norma ISO e que fazem todos os esforços para ajustar bem, fazer atingir, como que se to achieve, atingir, é isso? Desculpa. Regina, Atingir o objetivo. atingir, então, não são objetivos, mas são, tipo, esses critérios de excelência que fazem parte da norma. E, por outra parte, tem o resto da indústria, com quem fazemos negócio, business, de quem dependemos para
para viver ou sobreviver, como redação, como revista, como jornal, como podcast, como qualquer tipo de mídia, né? Dependemos de tecnologia, dependemos de receitas de publicidade, dependemos de subscritores, de um monte de atores, de pessoas, de organizações, para poder operar e também para fazer, então, fazer negócio, não, business, mas também para ganhar tipo, as receitas, né? Para que o setor seja successful. É assim que funcionam essas normas ISO e, desculpa, vou aqui, estou perdendo as minhas palavras, desculpa, mas vou aqui compartilhar com vocês só uma apresentaçãozinha com os critérios de qualidade, de excelência daquela norma. Só para vocês saberem, verem, aqui temos aí. Essa norma tem 18 cláusulas, quer dizer que são 18 capítulos ou critérios assim, que podemos dividir em vários capítulos. O primeiro, em 3 capítulos, na verdade. O primeiro seria a transparência das organizações do meio das mídias, né, da organização em questão. E com critérios assim de identificação da missão editorial, dados sobre as mídias públicas, como estão organizadas, ou bem privadas, ou de outro tipo, dados sobre os proprietários, o management da redação, e aí outros dados sobre as fontes de receita, a coleção de dados, o que fazem com os dados. E o objetivo sempre é não atingir aquele objetivo, mas explicar ou demonstrar ou dar informações sobre como vocês organizam esses processos. Divulgação sobre quem são os donos, divulgação sobre um monte de critérios para poder identificar quem está dentro, de trás, ao redor do veículo de comunicação. E por outra parte, aqui temos outros critérios que vão analisar, que vão permitir entender melhor como a mídia funciona, na verdade. E, de novo, o objetivo é fazer uma descrição de como funciona dentro da redação as operações, vamos dizer, a cadena de produção em cada etapa. Então, e começamos com a presença de diretrizes editoriais e organização da redação com os conflitos de interesses. Quais são os conflitos de interesses? Como eles estão organizados para prever qualquer conflito? Também critérios com a precisão, com o conteúdo que vem do público em geral, com as fontes, com o conteúdo patrocinado, bem artigos de opinião. Se tiver tipo um label que explica para as audiências, por exemplo, se tiver uma distinção, uma categorização de tal tipos de conteúdos, para fazer uma separação bem clara com o resto do conteúdo, que é jornalístico. E, por última parte, eu diria que as mídias, com essa norma, deveriam explicar como funcionam os mecanismos para ser a mais responsável possível. Se tiver, então, explicar se tem uns mecanismos, umas formas de controle interno e externo também. Quais são as condições de trabalho, quais são os programas de treinamento, e outras best practices, eu diria, do meio das mídias, de novo.
Último critério aqui, o que fizemos também com essa norma é incluir um critério, assim, uma cláusula para ver se as mídias querem publicar ao grande público os dados coletados graças a esse tipo de mecanismo. E por quê? Para uma palavra que não conheço em português, que é machine readability, é para poder inserir todos os dados coletados com as autoavaliações, autodeclarações das mídias, com todos esses critérios da norma ISO JTI, na verdade. E por que isso? Porque queremos, com isso, montar uma base de dados para poder inserir ou conectar diretamente com qualquer serviço que usa algoritmos, ou seja, news feeds, search engines, news recommender systems, programas também de programmatic advertising e outros, em contextos mais de B2B. O objetivo, como eu falava, da norma ISO é não atingir todos os objetivos, mas fazer todos os esforços para atingir o maior nível de excelência. E são critérios, ou critérios padrões, que são universalmente aceitos por esses expertos, né, que criaram essa norma, e que são os padrões mais essenciais, eu diria até tipo, básicos, para o meio das mídias funcionar de maneira mais transparente, com garantias de independência editorial e com outros padrões bem específicos daquela indústria. Agora, se tiver questões ou perguntas ou dúvidas, por favor, interrompem. Eu comecei assim bem top-down, desculpa. Então, com essas, com essa ISO, eu quero tipo, repetir também que essa ISO não vai definir o que é jornalismo, de novo, né? Não vai definir o que é um jornalista, não vai definir quem é uma mídia ou quem não é uma mídia, né? Ela vai definir um contexto, um âmbito no qual desculpa, estou perdendo o contexto em que jornalismo transparente, independente e responsável vai poder ser mais reconhecido mais facilmente e vai poder os efeitos que buscamos com essa norma que vai poder ser patrocinado, bem favorizado, sim, por todos os atores, né, da indústria das mídias, como eu falava, né, a publicidade, a tecnologia e vários outros. No mundo, começamos então a promover essa norma no 2021, começando na Europa, com uma fase pilota, e graças a fundos que nos permitiam evoluir aqui na Europa, também nos Estados Unidos, e agora vamos avançar com Brasil, Argentina, Colômbia e outros países na América Latina. Vou mostrar agora, fizemos esse Data Visualization, da onde essa norma está sendo usada em vários países. O primeiro desses países é nos Estados Unidos. Aí depois temos a Ucrânia também e o Congo, na África. E o uso dessa norma quer dizer que sabemos, graças a um portal online, quantas mídias, quantas organizações
estão no processo de fazer uma auditoria interna, se vocês preferem, com todos esses critérios. Lançamos essa plataforma que se chama jtiapp.com, vou mostrar depois, onde essa norma foi convertida em um questionário. E as mídias ou bem fazem sozinhas e tomam o tempo que precisam para fazer a autoevaluação, ou bem trabalham, na verdade, com várias organizações, tipo NewsGuard, não sei se vocês conhecem no Brasil, Sembra Mídia, que é famosa no continente, agora vai querer começar a usar, outras organizações de desenvolvimento de mídias, consultores, organizações que fazem treinamentos para mídias, elas usam e no programa de treinamento eles fazem passar as mídias primeiramente com uma autoevaluação com a norma JTI. E então isso é o resultado de quase 2 anos de promoção, de fazer workshops e de explicação com as mídias. Agora, sim, Ana, pensava que a gente tinha uma pergunta. Agora, o que nós fazemos também no escritório aqui central em Paris é trabalhar também junto com a publicidade, as big tech, as online distributors, todas as grandes empresas, organizações que vão fazer a diferença, porque adotar uma norma ISO, se você não vai conseguir nenhuma vantagem, né? Se você não vai ganhar nenhuma vantagem econômica, quer dizer que vai ser business as usual, então não vai servir para nada. O que fazemos do lado também é trabalhar então com todas essas pessoas para eles reconhecerem ou entenderem o que é essa norma, o que as mídias fazem, quais são os esforços que eles fazem para melhorar a qualidade dos processos dessas organizações, dessas mídias, e para fazer um serviço de alta qualidade. E é um assunto que tem muito interesse, sobretudo com programmatic advertising, porque são acusados, todo mundo sabe, né, de financiação, de disinformation, de compras de espaços de publicidade online em qualquer tipo de portal, de site, e de não fazer suficiente, ou de não se esforçar suficientemente para investir em mídias que fazem um trabalho de alta qualidade. Tem também muito interesse com policy makers, legisladores, políticos, em países onde tem políticas para sustentar ou para favorecer a liberdade de imprensa, de expressão e um setor plural e independente. Por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, nos Estados Unidos tem grandes debates sobre uma regulação que se chama Journalism JCPA, Journalism Competition and Preservation Act. Quer dizer, é uma regulação que vai criar um espaço de negociação entre as big tech e as mídias. Como é que vamos organizar isso? Como é que vamos identificar melhor quem deveria beneficiar dos tax cuts, dos benefícios daquela regulação? Entramos recentemente nos debates para apresentar a JTI como mecanismo externo, independente, que não foi feito por Big Tech ou por uma mídia sozinha,
para usar dentro dessa regulação. Na Europa também conseguimos inserir o uso da JTI dentro de regulações sobre a regulação para as Big Tech aqui na Europa. E também agora em debates sobre a próxima regulação europeia, Media Freedom Act. Em âmbitos mais locais, em regiões, em países individuais, também falamos com várias autoridades para eles criar tipo um contexto mais favorável para o setor das mídias, que vai adotar ou bem fazer todos os esforços para demonstrar a qualidade e a transparência das suas operações. Regina, sim. Bertrand, algumas questões para a gente esclarecer. Me diga uma Sim. coisa, vocês me disseram que agora vocês estão vindo para Colômbia, Argentina, Brasil. Necessariamente, eu vou te fazer uma pergunta. Uma associação, por exemplo, como a ANER, como a NJ, poderiam ser associações que capitaneariam isto aqui no Brasil, junto com a Repórteres Sem Fronteiras? Para essa ISO, tipo, você consegue esse selo via essas associações? É possível isso? Sim, Por sim, sim. exemplo, Fala, a na ANER verdade. e a NJ, eu estou falando porque o Júlio Vinha está aqui também, então a ANER e a NJ fariam um acordo, eu diria uma joint venture com a Repórteres Sem Fronteiras, né? E aí a gente encamparia essa bandeira, né? Para esse selo, né, da ISO, né, com a chancela da ANER, da NJ, da Repórteres Sem Fronteiras, para os meios de mídia do Brasil. Uhum, absolutamente. Ser uma espécie de certificadora, essa que é a sua ideia? Sim. E é por isso também que eu convidei a IVC, na verdade, porque já trabalhamos. Então, o bom desse sistema ISO é precisamente isso, é que não é só uma questão de autodeclaração, é um sistema que permite uma auditoria, uma verificação externa e independente, para que essa autodeclaração, para responsabilizar ainda mais as mídias e aí o setor de forma geral. Então, uma certificação é um tipo de contrato, né? Você vai ter umas responsabilidades, a auditoria também vai ter umas responsabilidades. E é isso o que faz que esse sistema é mais sólido, de que qualquer projeto ou iniciativa ou alternativa que existe. Não queremos matar ninguém, né? Vou clarificar também isso. Queremos, vamos dizer, como você fala, consolidar, fortalecer as outras iniciativas, porque a JTI não vai aprender ou mostrar como fazer as coisas, né? A JTI, a norma, vai te perguntar, então, será que você tem isso? Será que você faz isso com transparência? Será que você demonstra suficientes garantias de independência, por exemplo? Isso e isso. Por E é de exemplo, vários contextos, né? Vai ter o contexto brasileiro, vai ter o contexto de Equador, o contexto de México e de tudo, sabe? E a mesma pergunta. Sim. Mas, Bertrand, porque veja, o Júlio me corrige, a gente está com a legislação, né, a PL da fake news, né, para aprovar. Então, você imagina, a gente não sabe quando vai ser aprovado, se vai ser, de que jeito vai ser, né, Júlio? Enfim, e com essa questão da fake news, eu acho que você tratar de fato da transparência e da confiabilidade da informação que é produzida pelos veículos, né? Uhum. Imagina que a gente não consiga provar a pele da fake news. Se você trouxer para iniciativa das associações, enfim, que elas, junto com
como Repórteres Sem Fronteiras, possam fazer essa certificação de confiabilidade, de que aquele veículo, né, Júlio, não produz ou checa as informações, ele é transparente, etc. Aqueles itens todos que você colocou, enfim, eu acho que pode ser uma saída interessante, né? Não sei, Júlio, o que você acha? Vou dar o exemplo. Ai, desculpa, Júlio, se você quiser comentar. Não, na verdade, eu estou conhecendo essa iniciativa agora. Que não é bem assim a minha área, vamos dizer, mas eu acho ela bem interessante. Agora, eu não sei como assim, eu ainda não sei se já tem sido avaliado internamente aqui. Depois eu até vou atrás dessa informação, como é que tem sido avaliado esse processo, né, aqui internamente. Eu não sei se ele é caro que você sabe, né? As empresas estão passando por grandes problemas, né? E com queda de receitas, etc., em anúncios, né? E qualquer coisa que venha a depender de certas coisas, o custo, embora eu acho que sim, com essa questão das fake news, que, Regina, por hora o assunto está esfriado, assim, não tem, está tudo parado, essa questão das fake Sim, news. sim, eu sei, estou Então, lembrado. então, realmente, por esse lado, seria um selo muito forte, né? Esse selo. Estamos então no Brasil, Argentina, etc. Estamos nos primeiros passos, né? Mas é precisamente estas questões já sabemos, né? O custo, mas também o custo de oportunidade. É isso que precisamos criar, né? Com os policy makers, mas também com a publicidade, com as big tech e tudo. É um conjunto, né? E, na verdade, vou dar o caso de aqui na Europa, temos um time que faz tudo que é as questões de lobbying, de advocacy, que fala com as entidades da União Europeia, e sobretudo naquele debate sobre essa regulação do Media Freedom Act. É uma regulação, não sou experto, né, mas que vai criar condições mais favoráveis para a indústria. E precisamente no caso das fake news, hein, tem uma obrigação para as plataformas online, que não é perfeita, né? Porque é só para as grandes, tipo as Twitter, a TikTok, Meta e tal. Tem esse debate sobre uma obrigação das plataformas de fazer uma indexação positiva de qualquer mídia que demonstra graças a ferramentas do tipo JTI, o nível de qualidade em todos esses critérios. E é uma das condições, é um desses capítulos que, obviamente, as Big Tech querem tirar, né, da regulação, mas tem um lobbying, contra-lobbying tão forte, e a Comissão Europeia está a favor de ficar com essa cláusula na regulação. E eu acho que se a Comissão Europeia, a União Europeia consiga aplicar essa regulação, vai ser uma mini revolução, eu acho. Porque vai ser a primeira vez, eu acho, no mundo que uma plataforma online vai ter essa obrigação de favorecer o que é de boa qualidade versus o que é fake news, o que é desinformação, o que é artigos de qualidade super baixa, né? Sem verificação, sem fonte, sem nada, vocês sabem. É isso o mecanismo, né? Aí agora vamos falar do custo de oportunidade, né? Agora sim que você vai querer conseguir aquela certificação. Por quê? Porque o Júlio, eu quero crer que você produz conteúdo de qualidade, né? E graças a isso, graças à certificação, você vai diretamente atingir até aquele nível de visibilidade, como é que eles falam? Discoverability, visibility, findability, tudo isso. E é isso, né?
a visibilidade, que vai produzir os cliques, que vai produzir os subscritores que vão pagar, né? E todo o resto do seu business model, né? E é o mesmo para você que faz que tem uma revista, mas é também o mesmo caso para um podcast, um cara que faz só live stream, uma mídia comunitária, qualquer tipo de mídia. Que precisam dessa visibilidade. Imagina também, tipo, as mídias comunitárias. Eu acho que no Brasil não sei, né? Não sou experto da paisagem midiática no Brasil, mas depende de doações, depende de grants, depende de um monte de financiamentos externos, né? Mas se eles conseguem uma vantagem competitiva graças a essa certificação, eu acredito que não que vão considerar aquela opção da JTI também. Vão ser casos assim, não vão ser muitos casos, mas sim, se conseguimos com essa JTI, conseguimos para o resto da indústria, na verdade. E é por isso também que eu convidei o Pedro, né, do IVC, porque estamos trabalhando também com a sister company, a empresa irmã da IVC, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, já estamos falando também na Alemanha também. Elas trabalham historicamente, né, com o setor, com a indústria, e são organizações que conseguem fazer avaliações, que fazem auditorias de vários tipos, e é um novo serviço que queremos introduzir graças a essas certificadoras, com o sistema ISO e tudo que é pesado, né? Mas para uma certificadora, mas parece que é uma via mais interessante, sustentável ou natural de introduzir uma norma ISO. É o mesmo caso do que você falou, né, Regina? É por isso que estou aqui, né? Para fazer a promoção dessa norma, mas também para ver o nível de interesse, né? De associações, de editores, associações de jornalistas, press councils, outras organizações, né? Como é que, o Bertrand, como foi o interesse na Europa? Alto, muito alto. Olha, a Europa, não vou ser assim pretencioso, né? Mas os americanos, eles falam dos europeus que somos a máquina que vai regular o mundo inteiro, né? Que vai produzir todas essas normas e tudo, né? E no nosso caso é isso, com essa nova norma. Foi, primeiramente, vou dar dois exemplos. As maiores associações de editores de jornais, não de revistas, elas vêm da França e da Alemanha. Elas entenderam no começo que íamos definir o que era jornalismo, e aí regular jornalismo, regular a atividade do jornalista. Só que não. E aí tivemos uma fase assim de falar com absolutamente todo mundo, todos os sócios, todos os membros, o management dessas associações, para que eles entendam melhor. E aí, desde então, eles entenderam e desbloquearam todo o acesso, ou bem, o nosso acesso aos membros dessas associações. Precisávamos mesmo dessas associações, essas duas associações, porque o conjunto das audiências e das receitas dessas duas associações são tão grandes que eles juntos ou em esforços comuns, eles falam para Google, para YouTube, para Meta, para os políticos da Europa, para os big advertisers da Europa, Unilever, esse tipo de empresas, de só uma voz, né?
e em nome de todas as associações europeias. Era isso que era importante, porque graças a eles temos agora um peso maior para poder ser entendido muito melhor e poder avançar, né? E conseguimos isso o verão passado, o verão europeu, né? Que acabamos de encerrar agora. E agora estamos com, eu acho, tipo, 400 mídias que estão naquele processo de autoevaluação e de fazer os ajustes internos. Até o final desse ano vamos ver quem vai querer a certificação, quem vai querer sem certificação, ou quem vai fazer o quê. E contamos também com eles, com essas negociações, né, ou esses debates contra ou bem com as plataformas online. Eu prefiro falar com as plataformas online, né? Não estamos contra essas plataformas, estamos com elas, porque queremos que elas funcionem para a sociedade, para o nosso espaço público, né, que compartilhamos online, em presencial, em todos os aspectos. Sim, na Europa temos os maiores avanços, eu diria, e aí Estados Unidos também tem debates com muita emoção, com muitas pessoas sobre local news, sobre aquela mega regulação a nível federal, tem iniciativas mais locais em vários estados. No Maryland, por exemplo, é onde tem Baltimore, tem uma comunidade de mídias locais que estão morrendo, basicamente. E uma regulação também que dá um desconto fiscal às empresas que fazem publicidade para mídias locais e para essas mídias locais terem um desconto sobre tipo, o recrutamento de um jornalista. Só que é uma regulação local, a nível do Estado, que vai distribuir esse incentivo para todo mundo, qualquer tipo de mídia. Mídias, assim, tendenciosos, não sei, e aí mídias de qualidade. E aí essa regulação não é perfeita. E faltava aquele truco, né, para identificar melhor quem deveria beneficiar daquela regulação. E estamos falando de começar uma fase pilota antes do final desse ano. E para ver os efeitos, para ver como funciona e o impacto. Sim, Pedro, Regina. O Pedro tem uma pergunta. Eu só queria, Pedro, só um pouquinho antes, só uma coisa. Você tem o custo disso depois para falar para a gente? Europa, Estados Unidos e quanto seria mais ou menos para o Brasil? Só isso, depois você responde. O Pedro, por favor. Rapidinho só para falar, boa tarde todo mundo, boa tarde Bertrand. O que eu tenho para comentar é super rápido. Os Estados Unidos, através do AM, que é o antigo ABC, né, ele já está fazendo auditoria dessa norma, ou seja, o veículo, qualquer que seja, vai lá e segue a norma, né, então preenche todos os requisitos, né, se avalia e aí depois se submete ao AM para que o AM faça uma auditoria para falar, ok, está certo ou não está certo, ou seja, você cumpriu, né, e o seu relatório reflete a sua realidade ou não. Então, basicamente, é isso que é feito nos Estados Unidos hoje já. Tem também na Inglaterra, acho que já estão desenvolvendo, na Alemanha, como o Bertrand falou. Semana passada nós tivemos uma reunião do IFBC, que é a Federação Internacional de IVCs no mundo todo, né? E eles trocaram experiência, como tem sido adotado isso, etc., o que tem sido feito. A gente tem uma parceria ativa com o AM, com os Estados Unidos, na auditoria de websites. É a mesma auditoria de websites que é feita aqui, é feita lá também, com o mesmo padrão. Nesse caso é mais simples ainda, porque já existe um padrão mundial, mas de qualquer jeito o princípio de ser uma auditoria voluntária e não obrigatória por parte do IVC, pelo menos, continua valendo, ou seja, só será auditado quem desejar ser auditado, e, obviamente, que em vários casos de jornais, de revistas, de websites,
alguns compradores, né, alguns anunciantes colocam como exigência que seja auditado pelo IVC, mas isso é a vontade de um terceiro, não é uma obrigatoriedade definida pelo IVC. Então, uma atualização de o quanto que nós temos nisso, até para o Bertrand também conhecer. Então, a gente conhece um pouco do trabalho e a gente está à disposição para implementá-lo no Brasil, sim. E, aliás, obrigado, Pedro. Aliás, vou mostrar a certificação feita por AAM nos Estados Unidos, que foi a primeira que anunciamos a final de julho, e foi dessa mídia, Colorado Public Radio. Fazem parte da rede de NPR, né? National Public Radio. E aqui vocês podem ver o certificado em inglês, nesse caso, que essa plataforma está disponível em vários idiomas. E vocês podem entrar em qualquer cláusula assim e aí ver o que eles falaram. Ai, por quê? Uop. Não dá. A internet que... espera. Enfim, vou mandar o link depois, né? Mas você pode entrar em todas as cláusulas e aí são as respostas da autodeclaração que a mídia fez e que a AAM fez a verificação. E você falou certo, né? Não tem que ser obrigatório. Em casos extremos, poderia, mas digo assim, extremos, né? Caso de atores tão gigantes, porque eles têm uma parte do mercado, uma audiência tão importante, né? Que essa certificação deveria ser talvez obrigatória, mas eu digo talvez, né? O princípio a filosofia das normas ISO é sobre uma base voluntária, sempre. E com incentivos, um custo de oportunidade que justifica a adesão àquela norma. E, Regina, para contestar a pergunta sobre o custo, eu acho que agora ainda representa um orçamento importante, porque estamos no começo disso. Não conheço os orçamentos exatos, porque é completamente independente, né? Mas eu sei que na África temos uma certificadora que vai com o menor custo seria de 2.000 euros para uma mídia de 10, 15, 20 pessoas. Na França, France Télévisions, que é uma mídia pública tipo TV Globo, né? Mas com uma redação de, eu acho, 1.500 jornalistas. É gigante. Eles, eu acho, pagaram 17 mil euros o ano passado, que é um orçamento bem importante, mas pelo tamanho, pelo orçamento geral dessa organização, não é muito. Agora, onde eu fico preocupado é para uma mídia comunitária, ou bem uma mídia de 2 pessoas, ou de um projeto emergente, um projetinho assim, que não tem recursos nenhum, né? Esse custo fica altíssimo e não deveria ser assim. Então, estamos pensando em alternativas, né? Ou bem certificações em grupo para várias mídias que fazem parte, talvez, de uma mesma associação, ou bem que operam com os mesmos critérios, com os mesmos processos. Ideias assim, né? Mais perguntas? Eu acho que é isso. Já deu o nosso horário. E lembrando a todos que essas orientações todas e esse conteúdo do Bertrand está no Café com a Ner, que fica no YouTube. As pessoas podem consultar. Eu acho que você está trazendo uma questão interessante que a gente tem que começar a pensar aqui no Brasil, né, Pedro? E tentar organizar tudo isso, né, nesse contexto. Enfim. E aí, Bertrand, eu acho que a gente pode ir contando para as pessoas como é que está a evolução disso, né? Eu não sei com quem você está falando na Argentina, com a associação também. Eu acho que seria interessante a gente começar a entender como é que está essa evolução de tudo isso, né?
Óbvio, assim, vou te colocar na minha lista, né, para a minha newsletter e vamos ficar em contato, né? Por favor. E agora, nas minhas próximas etapas, na verdade, eu vou organizar a tradução daquele portal online todo em português brasileiro para começar a promoção e ver quem tiver interesse em começar essa autoavaliação. E aí organizar umas discussões, uns workshops assim em pessoa. Então, espero vir antes do final do ano. Vamos ver, Ótimo, ótimo. né? Tá bom, então a gente está à disposição para de novo abrir as portas para você colocar, contar o que está acontecendo, e eu acho que pode ser bem interessante, sim. Eu acho que é importante sempre começar, né? Eu acho que a gente está muito preocupado hoje com a transparência da notícia, com, de fato, combater a fake news, combater redes sociais que criam notícias sensacionalistas, etc. Então, eu acho muito, muito importante esse teu trabalho, Bertrand. Eu quero Obrigado. agradecer a sua presença, a presença de todos, e até a próxima semana. E vou colocar o meu e-mail no Por chat favor. aqui, porque tem umas perguntas da Márcia, da Joyce também, e vamos falando, né? Vamos marcar para discutir disso mais em detalhe, por favor. E o Pedro Sim, também. Eu te sim. vejo amanhã ou bem na quinta. Ok, combinado, Bertrand. Obrigado, Regina. Muito Obrigado. obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.